Olá, seja bem-vindo ao canal De Arte Crochê. Eu sou Daniele Freitas e nesse vídeo nós vamos fazer essas capinhas para garrafa de água. Elas cabem tanto nessa garrafa de 510 ml, que tem 23 centímetros, contando daqui de cima da tampa até embaixo, e aqui o fundo dela tem 6 centímetros de diâmetro, e cabe também nessa garrafa de 750 ml, que daqui da ponta da tampa dela até embaixo ela tem 25 centímetros e tem 7 centímetros de diâmetro aqui no fundo dela. Essas garrafas a gente vai fazer com essas alcinhas, que dá para depois a gente deixar, ó, ajustadinho na boca da garrafa. Eu fiz uma altura onde a boca aqui da garrafa não vai ficar dentro da bolsa, ela vai ficar para fora, para ter a liberdade de destampar a garrafa e beber sem precisar retirar a capinha. Além de práticas, elas ficam muito bonitas, não deixam sua garrafa ficar suando se você estiver carregando na mão ou até mesmo colocando dentro da bolsa. E aqui, ó, essas alças dela tem um tamanho suficiente para a gente enfiar a mão e carregar assim, pendurada no pulso. Vamos conferir agora a lista de materiais. E os materiais para confeccionar essa peça são barbante, eu vou usar aqui o cru número 6, agulha de crochê 3,5, uma agulha de tecelão, tesoura e pérolazinhas. Eu vou usar essas duas aqui, fruta cor. Nós vamos iniciar o trabalho fazendo um anel mágico. Eu vou passar aqui, ó, o barbante em volta dos meus dois dedos, vou puxar esse fio para frente e vou subir aqui duas correntes. Laço fio e vou fazer um ponto alto e vou seguir aqui dentro do anel até completar 20 pontos altos, contando com esse primeiro aqui que a gente iniciou. Feitos os 20 pontos altos, eu vou ajustar aqui, ó, esse fiozinho do início, deixar ele aqui para trás e vou fazer o fechamento aqui. Eu dou uma alturinha aqui para esse ponto. Entro aqui, ó, aqui nós temos o primeiro ponto da próxima carreira. Eu entro aqui em cima, vou puxar essa argolinha aqui pro lado da frente. Aí, ó, tá vendo? Ela ficou muito grande, então eu vou puxar aqui atrás, um pouquinho assim, e vou subir duas correntes. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. E essa carreira agora vão ser 2 pontos altos em cada ponto de base. A gente vai totalizar 40. Mas aqui no primeiro eu não inicio com 2, eu inicio com um só. E quando chegar aqui e fizer o 39, o número 40 eu faço aqui dentro. Então aqui eu tenho um. No próximo ponto eu vou fazer 2 pontos, que seriam o número 2 e o número 3. E aí no próximo ponto, número 4 e número 5, e vou percorrer até chegar no número 39. Fiz aqui os meus 39 pontos, e agora aqui onde eu iniciei o primeiro, eu vou fazer o 40º. E agora eu vou fazer da mesma forma, eu vou dar uma levantadinha aqui, vou vir aqui, ó, meu primeiro ponto, ele tá bem escondidinho aqui. Vou vir aqui nessa lateral, vou introduzir a agulha para passar essa argolinha aqui pra frente. E agora nós vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos altos com uma corrente de separação. E quando a gente tiver a corrente de separação, a gente também vai pular um ponto de base. Então aqui para o primeiro ponto alto eu vou subir 2 correntes. E depois de subir essas 2 correntes, a gente pode reparar, ó, que com o tipo de fechamento que eu fiz, esse primeiro ponto alto aqui, ele tá juntinho com esse último. E bem perto também aqui do próximo. Então, para poder fazer o próximo ponto alto, eu teria que colocar bem aqui, ó. Só que eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, aqui no final vão sobrar 2 pontos. Então aqui com esse fechamento é como se esse primeiro e o segundo, ó, tivessem saindo esse de cima do mesmo lugar. Então a gente vai deixar assim, esses 2 juntinhos, vamos laçar a agulha e aqui no próximo ponto, ó, que fica bem visível, a gente vai colocar
aqui outro ponto alto. Uma corrente, aí a gente pula o próximo ponto e vem aqui no outro e faz outro bloquinho. Um ponto alto, no próximo outro ponto alto, uma corrente, pula um ponto alto de base e vem no próximo e faz outro bloquinho. E é assim que a gente vai seguir toda a carreira, fazendo um bloquinho, um ponto alto, depois outro ponto alto, uma corrente e pula uma corrente de base. E aqui, antes de seguir fazendo o fechamento dessa carreira para partir para a próxima, eu já vou arrematar esse fiozinho aqui do início. Eu não vou fechar esse buraquinho todo, eu vou puxar aqui um tanto, vou deixar assim essa aberturinha mais ou menos desse tamanho. E aqui como que eu faço? Eu tô trabalhando com fio 6, então ele tem 6 perninhas aqui, 6 fiozinhos. Eu vou dividir 3 para cada lado. E aí, com os 3 divididos para cada lado, eu vou fazer um nozinho. O primeiro eu já aperto bem, que ele vai ficar ali, ó, dentro da perninha aqui, ó, do ponto alto, do início. Então, eu dou um nozinho. E aí, depois do nozinho, eu caminho aqui por alguns pontos, passando essas duas perninhas, dou outro nozinho, caminho mais um pouquinho, já passo a cola e corto o fio. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz uma correntinha de separação e ó, aqui embaixo, aquele ponto número 40 que a gente fez, a cabecinha dele tá aqui. Então, nós vamos vir aqui nesse próximo para poder fazer o fechamento. E o fechamento eu faço como? Aqui, ó, no primeiro ponto, a gente puxa a argolinha aqui pra frente. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra gente caminhar ali pro espaço do intervalo. E agora, puxo, ó, vou entrar com a agulha aqui pela frente, vou puxar essa argolinha aqui pra frente, normalmente, e vou subir 2 pontos, 2 correntes. Laço e faço um ponto alto aqui dentro, porque agora nós vamos fazer bloquinhos de de 2 pontos altos dentro dos intervalos que a gente foi fazendo. Então, aqui eu tenho 2 pontos, vou fazer uma corrente de separação, laço, e no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, 2 pontos altos. E nós vamos seguir assim até o final da carreira, depois fazer o fechamento e caminhar fazendo essa sequência por 16 carreiras. Para mim, 16 carreiras já fica no tamanho suficiente para poder ficar na altura da garrafa. Quando eu estiver fechando a 16ª, eu volto aqui com vocês para a gente ver a altura que ficou em centímetros, para você ter uma ideia se vai ser suficiente 16 carreiras para você, ou se o seu ponto for maior, de repente menos carreiras, ou se o seu ponto for menorzinho, mais apertadinho, talvez você precise fazer mais. A gente vai ver isso em centímetros. E aqui eu percorri 16 carreiras e nós não vamos contar esses fechados aqui, porque esse daqui é o fundo. Nós vamos contar, ó, daqui pra cima. E ó, tô aqui em 19, porque a nossa garrafinha, contando, ó, daqui do fundo, 19 daqui em cima. Só que depois a gente ainda vai entrar agora com mais uma carreirinha de leque. Então ele vai ficar por aqui, entre 20 e 21 centímetros, já perto da boca. Eu vou fazer de uma forma que a boca da garrafa fique para fora, para a cliente conseguir beber a água sem precisar tirar o crochê da frente. A boquinha dela vai ficar livre. Então, se você caminhar aqui por 19 centímetros, vai dar certo. E aqui no final, depois de uma corrente, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto, vamos fazer um baixíssimo. No próximo, outro baixíssimo. E vamos entrar aqui no espaço, trazendo a argolinha para frente. E subindo 2 correntes. Aqui agora nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então aqui eu já tenho o primeiro ponto alto,
faço o segundo, o terceiro, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Agora nós vamos fazer uma corrente, no próximo espaço nós vamos fazer um ponto baixo. Mais uma corrente e vamos repetir aqui o leque com 3 pontos altos. Uma corrente de separação, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço a gente faz um ponto baixo, uma corrente de separação e vai repetindo essa sequência até o final. Aqui agora vai sobrar esse espacinho aqui, mas não tem problema. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto e nós vamos fazer um ponto baixíssimo e caminhar com ponto baixíssimo para o meio desse primeiro leque. Então aqui, primeiro ponto baixíssimo, no segundo ponto alto do leque, a gente faz o segundo baixíssimo, aqui no terceiro ponto a gente faz o terceiro baixíssimo, e aqui no meio do leque eu vou entrar aqui pela frente para puxar o meu fio para frente. Vou fazer 2 correntes e agora nós vamos chegar na parte da alça. Então a alça vai ser leque também, só que agora leque de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo, uma corrente, mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E agora a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho. E aqui nesse leque, no meiozinho, nós vamos fazer o segundo ponto alto. Então, o primeiro ponto alto fica aqui em cima do ponto alto daqui da beiradinha. E o segundo vai ficar aqui dentro. Uma corrente. E agora, aqui dentro, mais um ponto alto. E nesse primeiro aqui da beiradinha é onde vai ficar o nosso segundo. Sobe 3 correntes e vai repetir. O primeiro fica aqui nessa lateral, o segundo vai ficar aqui no meio. Uma corrente, faz outro aqui no meio. E o último aqui no ponto alto do cantinho. E nós vamos repetir essa sequência aqui por 15 vezes. Então aqui a gente já tem o primeiro, o segundo, o terceiro e vamos percorrer até a 15ª carreira. Fiz aqui por 15 vezes e medindo daqui, ó, de onde a gente começou até onde eu terminei, eu fiquei com 21 centímetros. E aí, se você ficou com menos, faz mais uma carreirinha ou 2, até chegar a 21, né? Ou se você passou muito, você pode diminuir um pouco para ficar com 21. Porque com 21, quando a gente fechar aqui do outro lado, vou dar uma segurada aqui, fica um espaço perfeito para poder passar o pulso, ó. O pulso passa sem dificuldade, a mão passa aqui dentro para poder segurar aqui a bolsinha. E agora aqui nós já vamos cortar o fio, vou deixar, ó, mais ou menos um espaço assim pra gente fazer a costura ali no final. Agora aqui, ó, nós vamos puxar o nosso fio e passar ele dentro da agulha de tapeceiro. E agora nós vamos fazer a correntinha, que vai ser da amarração para poder entrar as pérolas. Então aqui, ó, vou fazer o meu nozinho inicial, ajusto ele e vou fazendo correntinhas. Ele vai ser todo em correntinhas e eu vou fazer um total de 80. E na minha tensão de pontos, as 80 correntes ficam com aproximadamente 45, entre 45 e 47 centímetros e que já é o suficiente para a gente passar ali na garrafa e conseguir fazer a amarração e ela ficar descendo um pouquinho. Então aqui, ó, depois de 80 correntes, eu vou dar um espacinho e vou cortar esse fio para a gente colocar as pérolas.
Dependendo do tamanho da sua pérola, você consegue passar ela com a agulha de tapeceiro. Se você não tiver uma agulha de tapeceiro, eu sugiro que você pegue uma cola branca, passe aqui na pontinha dos fios e vá juntando, apertando ele assim, ó, que aí ele vai ficar bem durinho e aí você consegue passar dentro da sua pérola. Depois de colocar a pérola, eu puxo bem esse ponto, ó, para ele ajustar bastante. Encosto ela aqui, ó, e pressiono com o dedo para ela ficar bem pertinho aqui do final da nossa correntinha. E vou fazer o nó. E tentar fazer esse nó ficar ali bem próximo da pérola. Então, ó, a gente já não pode apertar aqui direto, porque senão ele vai vir pra cá. A gente tem que ajustar ele o mais próximo dela possível. E aqui pra mim, do tamanho da minha pérola, um nó só é suficiente, ela não vai sair daqui. Então eu já corto aqui, bem rente ao nozinho que eu fiz. E vou fazer isso do outro lado também. Passei as pérolas aqui dos dois lados e agora para colocar o cordão, eu sugiro que você dê uma olhada em como ficaram os seus pontos. Da forma que eu fiz o fechamento, não dá pra ver onde eu fechei as carreiras, ó. Esse daqui é um lado e esse daqui é o outro. Dependendo do fechamento que faça, vai ficar ele aqui assim, ó, subindo. Então, se você tiver feito um tipo de fechamento que ficou subindo, eu sugiro que você comece do outro lado. Se você fez como eu fiz, ou de alguma outra forma que ele tenha ficado assim todo por igual, você pode começar em qualquer um dos lados. Então, ó, aqui a gente tem dois leques, um para cada lado. Aqui nesse vãozinho do meio, onde a gente tem o ponto baixo, a gente começa passando a nossa pérola. E em todos esses vãozinhos, ó, a gente vai fazendo vai e volta, entrando e saindo com ela, até ali o final. E esse daqui é o resultado da nossa peça de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça muito sucesso produzindo essas capinhas. Deixa a sua curtida aqui para esse vídeo, o seu comentário para eu saber que você passou por aqui. Um grande beijo, se inscreve se não for inscrito e até a próxima!